Fala aí, pessoal, aqui é o professor JB, Johnny Bernardo, mais uma vez aí com a nossa aulinha, nossa aula, a nossa apresentação do nosso curso Imersão no Modalismo, né? Como refutar a teologia unicista. Mais uma vez, nós somos autores do livro Delírios de um Teólogo Unicista, com lançamento agora no primeiro semestre de 2025. Você que está chegando agora conosco, possivelmente você se inscreveu agora em 2025, então, no decorrer agora do começo de 2025, vamos lançar o nosso livro, né, e você será o nosso beneficiado, receberá gratuitamente nosso livro na versão PDF, na versão impressa, tá certo? Então, estamos dando continuidade ao nosso trabalho. Esse é um curso em que nós elaboramos ele com o objetivo de prover os nossos irmãos do Brasil, sejam eles das igrejas pentecostais mais tradicionais, chamado protestantismo histórico, como também os nossos irmãos pentecostais unicistas. Mas também, se membros de igrejas neopentecostais quiserem participar do nosso curso, podem participar livremente, até mesmo católicos, né, e anglicanos, podem participar livremente, né, da nossa imersão, porque a doutrina da Trindade, ela é de aceitação geral, né, seja no protestantismo, seja na Igreja Católica, no anglicanismo, também, na verdade, o anglicanismo faz parte, né, do protestantismo histórico, mas é aquele de raiz, né, aquele surgido lá na Inglaterra, que vai se desenrolar, se desdobrar, né, através de dissidentes, metodistas, né, e, por sua vez, posteriormente, na Holanda, anabatistas ou batistas, né, como nós conhecemos hoje no Ocidente, no Brasil, né. Então, o nosso curso é para todos, né, que queiram participar. Se você é católico, se você é padre católico, você pode participar também, porque nós falamos a mesma língua no que se refere à doutrina da Trindade, embora existam algumas diferenças localizadas, tá certo? Então, na aula de hoje, nós fizemos um rearranjo na nossa grade curricular, no que se refere às aulas posteriores agora, à nossa aula anterior, em que nós falamos sobre os credos, né? Nós estamos agora apresentando esse formato em que nós vamos abranger, né, um período aí até o século XXI. Bora lá. Então, vamos ampliar a tela aqui para melhor visualização. Objetivos da aula. Objetivos da aula. Né? Ampliar aqui melhorzinho. Agora sim. Objetivos da aula: apresentar os falaciosos argumentos históricos de David Cabernade com relação à sobrevivência do modalismo após o quarto século. Demonstrar que somente após o começo do século XXI foi que o modalismo passou a ter certa relevância, né, localizada, em países como Estados Unidos e Brasil. O modalismo pós-quarto século, né? Como observamos nas aulas anteriores, além de não possuir uma significativa representatividade nos principais centros culturais, Alexandria, Roma, Constantinopla, e eclesiásticos dos primeiros séculos da era cristã, foi duramente combatido por teólogos como Hipólito de Roma, Tertuliano, Novaciano, Agostinho de Hipona, e líderes eclesiásticos como Dionísio de Alexandria, né, que era um líder, era representante da igreja no norte da África e coordenava uma série de igrejas cristãs nessa região do norte da África, particularmente Egito e Líbia, né. Como consequência do intenso escrutínio que sofreu, e não perseguição, não se há provas de que o modalismo tenha sido perseguido. O que se deu foi um grande escrutínio, né? Esse escrutínio teológico, obviamente, apologético, né, de defesa da doutrina da Trindade, que estava em processo de formação. O modalismo chegou enfraquecido ao quarto século, sem ter sido sequer considerado nos debates que ocorreram em Nicéia, como vimos em aula anterior, né? Então, o modalismo sofreu um forte escrutínio, e devido a esse forte escrutínio, mostrou-se que, de fato, não possuía base teológica, bíblica, e sequer lógica, porque não tem como defender
que Deus, uma divindade, se manifesta em papéis, porque isso soa muito como algo teatral. E Deus não é teatral, não existe isso nas Escrituras. O que o modalismo fez com a sua chamada solução modalista, a sua tentativa, talvez inicialmente com um objetivo justo, né, de preservar o monoteísmo, eles, ao invés de não preservar o monoteísmo, descambou por criar uma doutrina que foge totalmente à lógica, né? Que não tem como argumentar que Deus se manifesta em papéis. Isso não é lógico, né? Com base no que nós temos nas Escrituras, particularmente no Novo Testamento e, em particular, ainda no Evangelho de João. David Cabernade entra em cena. Aqui nós começamos a apresentar mais intensamente David Cabernade por ser um autor aí dos séculos posteriores, né, ao modalismo, né? Em sua vã tentativa de provar que o modalismo sobreviveu ao escrutínio teológico e eclesiástico, ele oferece alguns argumentos pinçados, veja só, da Wikipédia, em inglês e também em espanhol, ao mesmo tempo em que usa os termos parece, talvez, possivelmente. Então, no livro A Unicidade de Deus, que era publicado pela igreja, pela editora Casa Publicadora Pentecostal, lá de Rio Grande do Sul, que parece-me que já não está mais em atividade, nesse livro ele faz um uso, diria, descarado, de um texto na versão espanhola, que também tem presença na versão inglesa, em que ele faz praticamente um copia e cola do texto que foi colocado pelos autores que trabalharam nessas páginas, sobre a história do modalismo, né? Particularmente no que nós vamos trabalhar na sequência. E no seu livro nós vemos muito frequentemente ele usar termos como parece, talvez e possivelmente. Então, em um livro que se pretende apresentar o conteúdo histórico, você tem que ter fontes históricas confiáveis, mesmo que, particularmente, no começo dos 3 séculos, não tenhamos informações precisas, você tem que ter uma fonte mais ou menos razoável para fundamentar a sua tese. Qualquer tese que você vai apresentar, seja num bacharelado, um mestrado, um doutorado, você tem que ter uma fundamentação, né? E isso nós trazemos da academia, essa ideia. Você também já é formado, acredito que você é formado em alguma área específica aí, em humanas, em matemática, né, em ciências da natureza. Você tem que ter uma fundamentação teórica, né? David Cabernade, a fundamentação teórica dele foi pisar, né, textos na Wikipédia, textos dispersos, e usar muito em seu livro os termos parece, talvez, possivelmente, o que não passa confiança para o leitor, né? Talvez para o leitor unicis que não tem uma grande percepção e foi doutrinado, né? Somente está cauterizada nesta doutrina, como também os testemunhos de Jeová já estão totalmente cauterizados, né? Já está com suas mentes já cauterizadas, né? Com essas doutrinas que são colocadas pelos seus líderes. É feita uma verdadeira lavagem cerebral nesses adeptos. Na página 247 do seu livro, A Unicidade de Deus, Bernard faz uma série de apontamentos históricos sem qualquer fundamento. Alguns escritores, não menciona quais, isso também já é um erro de alguém que se pretende passar um dado período histórico, você mencionar fatos, mas não mencionar os escritores. Ele diz alguns escritores, mas não dá nome aos bois, tem encontrado evidências da existência da unicidade entre os priscilianistas, euxetas e bogomírios. Essa citação que ele faz no seu livro é essa citação que nós mencionamos, que é de um texto em espanhol, que nós vamos colocar no nosso grupo, né, para você analisar e comparar, né, o que David Cabernade apresenta no seu livro. Ele copiou, porque o texto, como nós traduzimos para o português, é exatamente igual ao que está no livro de David Cabernade. Então, que fonte histórica é essa que ele utiliza? Aí você já pode também
na sua argumentação, você colocar essa ideia, né? Tirar um print, colocar no seu artigo, na sua aula, e mostrar que a parte da história mencionada por David Cabernet no seu livro, e isso nós também trabalhamos e demonstramos no livro Delírios de um Teólogo Unicista, ele faz um copia e cola. Copia e cola. Coloca no seu livro, né? E não cita uma base histórica, não tem uma base histórica confiável. Alguns escritores, pode ser qualquer escritor, né? Pode ser qualquer escritor. E usa muito termo, talvez, parece, e esses termos que mostram incerteza. Um autor ele tem que apresentar fatos históricos confiáveis, tem que passar a confiança para os seus leitores, né? E ele não consegue fazer isso porque a história do modalismo é permeada, né, por essas incertezas e fontes históricas não confiáveis. Parece que a maior parte dos crentes da universidade não deixaram registros, isso ele dizendo, né, ou tiveram suas obras destruídas por seus oponentes. Muitos foram perseguidos e martirizados. Quais? Faltou aqui colocarmos um entre aspas, porque é uma citação, né, do livro de David Cabernet, na página 247. Mas, em todo caso, ele faz essa alegação, né? Parece, veja aqui, parece que a maior parte, então ele utiliza esse parece, que mostra dúvida, mostra incerteza, não dá certeza e confiança para os seus leitores, quiçá para os seus opositores, né? As suas obras foram destruídas por seus oponentes. Muitos foram perseguidos e martirizados, mas ele não cita quais foram perseguidos e martirizados. Não aconteceu isso. Quem fez isso? Quem fez isso? A igreja passou por isso no período da perseguição. Mas a igreja não perseguiu, não matou, não torturou, né, os crentes, até antes aí do período que vai descambar, né, para o propriamente dito catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai assumir o controle, né, do cristianismo original, que nós conhecemos muito bem, que se dá no período da Idade Média e prossegue até o comecinho da Idade Moderna, né? Então, os pais, teólogos, apologistas, líderes eclesiásticos, os pais da igreja, não perseguiram os modalistas, não perseguiram os arianistas, não perseguiram as demais correntes, os gnosticistas. Ninguém foi perseguido, isso não existiu, não tem base histórica para argumentarmos isso. Então, David Cabernet coloca essa argumentação, joga ela ao ar, ao vento, né, como se existisse prova. Isso, para nós, cheira como fake news, porque não tem prova, não tem base, e a sua própria argumentação passa incerteza. Um pouco mais além em sua narrativa pinçada de fontes duvidosas, Bernard menciona algumas supostas e esporádicas lideranças da unicidade, no caso, nesse período do modalismo, entre a Idade Média e contemporânea, né? Na Idade Média, ele cita Abelardo, que era um teólogo, né? Era um teólogo da Idade Média. Na Idade Moderna, Miguel Serveto, que é um físico espanhol, e Emanuel Swedenborg, né? Não sei se essa é a pronúncia correta. Esses dois autores da Idade Média, um físico e outro autor também, Emanuel, que teve, de fato, Emanuel, vai desenvolver uma teoria, inclusive até hoje ele é muito, os seus representantes são muito atuantes, há uma fundação com o seu nome, que é muito presente nos Estados Unidos e tem representantes no Brasil. Ele vai desenvolver uma teologia modalista não muito próxima, não muito fiel ao modalismo original dos pais do modalismo, né? E também há algumas diferenças com o modalismo, com o unicismo pregado atualmente por David Cabernet e seus seguidores, né? Então, na Idade Média, Abelardo, né? Na Idade Moderna, a Miguel Serveto, que era um físico espanhol, e Emanuel. E na Idade Moderna, Idade Contemporânea, John Miller, escritor, que era um escritor, né, de origem presbiteriana, e Calbart, veja só, David Cabernet cita, com base em fontes duvidosas, um grande teólogo, um renomado teólogo, Calbart, como teólogo, que era um teólogo neo-ortodoxo alemão, como crente na unicidade, né, no modalismo. Tanto John Miller quanto Calbart não eram
não professavam a doutrina unicista. O que David Cabernat cita em seu livro é que esses autores, nos seus livros, como John Miller em É Deus uma Trindade, ele pode até utilizar alguns argumentos que podem soar, né, com próximo ao que é pregado pelo modalismo. E isso também nós criticamos, né, que alguns autores trinitários, alguns inclusive usam a palavra unicidade nos seus livros, nas suas defesas da doutrina da Trindade, embora nos seus livros falem sobre a distinção das pessoas, mas eles fazem uso desse termo unicidade para descrever o monoteísmo, a divindade como sendo uma única divindade. Esse uso do termo unicidade deveria ser revisto pelos editores cristãos, né, que publicam livros sobre a doutrina da Trindade. Não acho um termo correto para ser utilizado, né, mesmo que possa ser utilizado, mas porque pode gerar confusão e ser usado por autores de forma inescrupulosa, como faz David Cabernat. Ele utiliza esses escritores de John Miller como supostamente escritores da unicidade, quando na verdade não eram. Importante para a sua argumentação. Parece que Bernard possui poucas referências de adeptos ou escritores reconhecidamente unicistas, que ele não consegue apresentar uma vasta lista bibliográfica que, de fato, ofereça autoridade e consubstancialidade à doutrina unicista, né? Então, ele não consegue reunir uma vasta biografia, uma vasta lista de autores, pesquisadores, historiadores, que possam fundamentar, oferecer uma autoridade, porque um livro ele tem que ter autoridade. Principalmente quando você quer apresentar fatos históricos que você quer defender, né, o seu posicionamento, você tem que passar autoridade. E David Cabernat não consegue passar autoridade, e nós mostramos isso no livro Delírios de um Teólogo Unicista. Como confiar em um autor que oferece poucas informações históricas sólidas, né, podemos colocar entre aspas, e que possam ser comprovadas, entre cochetes, possam ser comprovadas com base em pesquisas históricas e bibliográficas. Entende qual é o desafio? Né? Então, é importante que você tome nota disso e você utilize nas suas argumentações. Quando você for conversar com um unicista, com um debate, ou for dar uma entrevista, porque você é o nosso agente representante no Brasil, na sua igreja. Você vai trabalhar com a defesa da doutrina da Trindade nas suas redes sociais, nas suas conversas, nas suas palestras, e você vai, juntamente com nós, que estamos lançando o livro Delírios de um Teólogo Unicista, você vai ocupar essa lacuna de pouca informação no Brasil de refutação da doutrina unicista. Então, você vai utilizar esses argumentos, né? Você vai questionar esses representantes de que, como um autor que se pretende provar a história da sua confissão de fé, não apresenta uma vasta lista bibliográfica confiável, né? Importante isso, para fundamentar a sua tese. Se David Cabernat fosse apresentar essa tese em qualquer universidade pública, não ligada à Igreja Pentecostal Unida, ele não conseguiria aprovar. Não conseguiria aprovar. Quiçá, ainda mais, na verdade, em universidades que são históricas. Não conseguiria aprovar, porque passaria por um escrutínio, passaria por uma comissão avaliadora e se veria que não se apresenta provas históricas. Então, não seria aprovado. Tá? Talvez uma universidadezinha pequena, controlada pela igreja, ele consiga aprovar essas teses que ele coloca. Mas ele não consegue, porque não tem prova histórica, não tem uma lista bibliográfica confiável, né? O que ele faz é fazer o famoso copia e cola da Wikipédia em espanhol. É isso que ele apresenta no seu livro. E é importante que você mostre esses fatos, né? Além do fato de que o unicismo, o modalismo, ter sido uma doutrina irrelevante em toda a história da igreja, que só teve uma certa relevância pós-século XXI, você tem que mostrar na sua argumentação que o autor, que é referência mundial hoje no unicismo, não apresenta uma lista bibliográfica confiável, né, para a sua argumentação. O movimento Só Jesus. Aqui nós já adentramos
no século XXI. Aqui está século XX, mas na verdade é século XXI. Preciso arrumar esse slide. Foi no começo do século XXI, em 1913, em Los Angeles, que o modalismo foi resgatado dos escombros da história. Então, foi no começo do século XXI, e não no século XX, que o modalismo foi resgatado dos escombros da história, porque é como um edifício que está demolido, né? Não tem representatividade, e os autores que ele cita no seu livro, mesmo que tenham defendido a doutrina unicista, de certa forma, com algumas adaptações e próprias interpretações, não são representantes de coisa nenhuma. Tá? George, no verbete Pentecostalismo Unicista, entre as páginas 356 e 361 do Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, editora Vida, situa o restabelecimento do modalismo no século XX a partir de membros das Assembleias de Deus. Então, nesse verbete, Pentecostalismo Unicista, você pode verificar entre as páginas 346 e 361 do Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, que ele faz essa apresentação histórica, ele se baseia somente no pentecostalismo unicista pós-século, pós-1913. Então, ele apresenta todo esse contexto histórico, né, do restabelecimento do modalismo pós-século XXI. Né? Está errado está faltando um pauzinho aí, século XXI. Né? Segundo George, o movimento cresceu a partir das igrejas Assembleias de Deus. De fato, aconteceu isso. Um movimento pentecostal que surgira em 1906 na rua Azusa, também em Los Angeles. Né? O impulso, o qual causou o irrompimento do que rapidamente se chamou unicismo, foi uma reunião pentecostal realizada em abril de 1913, que era um acampamento, né? Eles passaram alguns dias nesse acampamento e que se revezaram alguns ministradores, palestrantes, pregadores, e um dos quais veio trazer essa questão do batismo em nome de Jesus, né? Que se deu em Arroio Seco, nos arredores de Los Angeles, Califórnia. Nós temos aqui uma representação, veja que essa imagem aqui, deixa eu dar uma ampliada melhor na tela. Veja aqui, essa imagem aqui é de um jornal da época cristão, né, protestante, desse acampamento que se deu em Arroio Seco, tá? Em que se reuniram cristãos evangélicos das Assembleias de Deus, né? E haviam também de outras denominações, que se reuniram para ouvirem a ministração. Eles se reuniam, era muito comum na época, essas reuniões em tendas, né? Ficou muito conhecido isso. Também no Brasil nós tivemos igrejas que se reuniam em tendas, igrejas mesmo, né? Isso lá no comecinho na primeira metade do século XXI, principalmente na década de 1940, que se reuniam, realizavam seus cultos em tendas, né? Não eram circos, né? Obviamente, mas eram tendas que eles montavam e iam se deslocando de local em local. Então, nesse ano de 1913, a igreja vai se reunir, membros da igreja, junto com pregadores, palestrantes, ministros do evangelho, vão se reunir em Arroio Seco, em Los Angeles, nos arredores de Los Angeles, uma região metropolitana de Los Angeles, para compartilhar o evangelho, né? E que foi compartilhado pela Assembleia de Fé Apostólica do Templo de Cristo, de Indianápolis, né? Teve como liderança desse movimento a Igreja Assembleia de Fé Apostólica do Templo de Cristo de Indianápolis, né? E a grande maioria eram crentes assembleianos que estavam presentes ali também, né? Embora não fosse ainda um número muito grande, eles estavam presentes nesse período, nessa fase aí desse acampamento, né? Então, o ressurgimento do modalismo, do unicismo no século XXI vai se dar pós-acampamento em Arroio Seco. Aqui nós temos uma capa do jornal da época,
né, em que descreve, é um jornal que nós vamos compartilhar melhor na próxima aula, são 4 páginas, se não me falha a memória, em que ele apresenta esse movimento, né, que se deu ali em 1913, tá? Desse ressurgimento, né, após algumas pregações e realizações de batismos em nome de Jesus. Capa de um jornal da época com uma reportagem sobre o movimento de Arroio Seco, que é considerado como um movimento que resgatou a teologia unicista, modalista, no século XXI. Tá certo? Então, nessa aula, nós fizemos um resumão aí, né, das alegações, as falsas alegações de David Cabernade, que ele toma de um copia e cola da versão Wikipédia em espanhol, né, e também na versão inglesa, para alegar que o modalismo era a crença predominante entre alguns grupos específicos, né? Coisa que o modalismo nunca teve representação nenhuma. Então, nesse resgate histórico, nós apresentamos alguns supostos modalistas na Idade Média, Idade Moderna e na Idade Contemporânea, com recorte aí para o século XX, né, com alguns autores, como John Miller e o teólogo neo-ortodoxo Karl Barth, né, alemão, que David Cabernade aponta como sendo unicistas, mas não são unicistas, não eram unicistas de jeito nenhum, né? E nós apresentamos isso no nosso livro Delírios de um Teólogo Unicista, com recorte para esse período histórico. Nós apresentamos alguns trechos do livro de John Miller e algumas falas de Karl Barth, em que nós provamos que eles, embora em algum momento utilizem algumas frases, alguns termos que possam soar semelhante ao modalismo, eles não eram modalistas, não eram unicistas, não pregavam unicismo, acreditavam na distinção das pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acreditavam na divindade, consubstancialidade do Filho com o Pai, né? Então, eles eram crentes trinitaristas. Isso não existe de serem crentes unicistas, né? Como mostra de forma errada David Cabernade. Então, nesse resumão, nós apresentamos aí entre o quarto século e o século XXI, né, esse deslocamento que vai culminar com o ressurgimento do modalismo no começo do século XXI, através das igrejas que vão se reunir no acampamento em Arroio Seco, nos arredores de Los Angeles, para discursar, ouvir ministrações, e que, após a pregação de um pastor, começou-se a se defender o batismo em nome de Jesus. Mas veja só, mesmo defendendo o batismo em nome de Jesus, o que se discutiu em Arroio Seco não foi a unicidade. Pós esse evento em Arroio Seco, eles vão se debruçar, vão estudar as Escrituras e vão chegar a esse consenso de que o batismo era em nome de Jesus, porque o modalismo, segundo eles, estava certo. É o que vai fazer ressurgir a teologia unicista nos Estados Unidos, que após esse período, ainda aí no finalzinho da década de 50, vai ser estabelecido no Brasil a partir do Rio Grande do Sul. Tá? Na próxima aula, vamos dar continuidade na descrição do desenvolvimento do unicismo nos Estados Unidos, inclusive com suas atuais representações, como a Igreja Apostólica Templo de Cristo, que é uma igreja forte, né, nos Estados Unidos, juntamente com a Igreja Pentecostal Unida Internacional, ou Igreja Pentecostal Unida dos Estados Unidos, que tem representação no Brasil através da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Vão estudando aí, refletindo sobre as nossas aulas, anotando, revisando. É importante que você construa também o seu próprio conhecimento. Nós não estamos aqui para sermos conteudistas, né? O nosso objetivo é dar o caminho, mostrar o caminho, mostrar onde você pode, de que forma você pode ampliar o seu conhecimento. É importante que você construa o seu próprio conhecimento, faça pesquisas, analise, reflita sobre alguns temas que nós estamos colocando aqui, porque você será o nosso representante na sua igreja, no seu estado, no Brasil ou fora do Brasil, que você também está participando do nosso curso, que vai receber o nosso livro Delírios de um Teólogo Unicista. Agora, você que está no exterior,
nós vamos cobrar um pequeno frete para entregarmos o livro na sua residência, tá? Infelizmente, nós temos que fazer isso por conta, né, desse fato que é um pouquinho mais alto, né, os custos para envio. Forte abraço e até a próxima aula aqui do professor JB.